Meu nome é Michael, tenho 36 anos e sou engenheiro civil. Moro em San Diego, Califórnia, com minha namorada, Jennifer. Minha vida é bem comum. Trabalho de segunda a sexta e tento aproveitar os finais de semana ao máximo. Jennifer e eu estamos juntos há 5 anos e adoramos fazer viagens curtas para quebrar a rotina. Cresci em uma família estável e tranquila. Sempre fui muito racional e cético quanto a coisas sobrenaturais. Gosto de correr na praia, ler livros de ficção científica e passar tempo com meus amigos em bares locais. Jennifer é professora de biologia, uma mulher incrível e apaixonada pelo que faz. Planejávamos um futuro juntos, quem sabe construir uma família em breve. Naquele final de semana, decidimos ir à praia de Torrey Pines, um dos nossos lugares favoritos, para relaxar e aproveitar o sol. Torrey Pines é uma reserva natural em San Diego, com praias isoladas e trilhas longas que atravessam os penhascos. Escolhemos uma área mais afastada, onde podíamos ter um pouco mais de privacidade. O lugar era perfeito, areia dourada, o mar azul e calmo, e uma vegetação densa que criava um ambiente quase selvagem. O som das ondas era constante e relaxante. Montamos nosso pequeno acampamento com um guarda-sol, toalhas e uma pequena churrasqueira portátil. Estávamos prontos para um dia perfeito. Tudo começou quando Jennifer decidiu ir ao banheiro. Na área onde estávamos, não havia instalações públicas próximas, então ela se aventurou na pequena mata atrás da praia. Ela levou seu celular e disse que voltaria rápido. Esperei por alguns minutos, aproveitando o sol e o som do mar, mas comecei a ficar preocupado quando percebi que já fazia mais de 20 minutos que ela havia saído. Decidi mandar uma mensagem para saber se estava tudo bem, mas não obtive resposta. Achei estranho, mas tentei me convencer de que ela talvez estivesse apenas tirando algumas fotos. Fiquei inquieto. Jennifer nunca demorava tanto para voltar, especialmente em um lugar tão deserto. Minhas preocupações começaram a crescer e logo a ansiedade tomou conta. Decidi ir atrás dela. Peguei meu celular, coloquei uma camisa e comecei a caminhar na direção em que ela havia ido. A vegetação era mais densa do que eu lembrava, e cada passo que dava parecia me afastar mais do som reconfortante das ondas. O silêncio da mata era perturbador, e o medo começou a tomar conta de mim. Enquanto avançava pela mata, comecei a ouvir sons estranhos. Primeiro, pensei ser apenas minha imaginação, mas logo percebi que eram reais. Ouvia passos apressados, galhos quebrando e uma respiração pesada. Meu coração disparou quando ouvi um grito distante. Reconheci a voz e logo percebi que era a Jennifer. Comecei a correr em direção ao som, meu coração batendo acelerado. Quanto mais eu me aproximava, mais o medo aumentava. Cheguei a uma pequena clareira e vi Jennifer lutando contra um homem desconhecido. Ele era alto, vestia roupas escuras e tinha uma expressão de pura malícia no rosto. Gritei, tentando assustar o agressor, mas ele continuava a segurar Jennifer. Peguei uma pedra no chão e avancei, sentindo a adrenalina me dominar. O homem finalmente me viu e soltou Jennifer, que caiu no chão chorando. Ele tentou me atacar, mas consegui desviar e atingi-lo com a pedra. Ele caiu, mas logo se levantou e correu para dentro da mata. Queria ir atrás dele, mas minha prioridade era Jennifer. Ajudei-a a se levantar e a levei de volta para a praia. Ela estava em choque, tremendo e chorando. Tentamos ligar para a polícia, mas a área tinha sinal fraco. Pegamos nossas coisas rapidamente e fomos para o carro. Dirigi até encontrar uma área com sinal. Quando finalmente conseguimos ligar para a polícia, Jennifer deu seu depoimento enquanto eu tentava acalmá-la. As autoridades chegaram rápido e começaram a vasculhar a área, mas não encontraram o homem. A sensação de insegurança e impotência era esmagadora. Passamos horas na delegacia, relatando o ocorrido e tentando dar o máximo de detalhes possíveis sobre o agressor. A imagem daquele homem estava gravada na minha mente e eu sabia que seria difícil esquecê-la. Voltamos para casa exaustos e abalados. Jennifer teve pesadelos por semanas e eu não conseguia parar de pensar no que poderia ter acontecido se eu não tivesse chegado a tempo. Decidimos procurar ajuda psicológica para lidar com o trauma. Aos poucos, tentamos retomar nossa vida, mas a sombra daquele dia na praia sempre estava presente.
Meu nome é Jennifer Smith, tenho 34 anos e sou professora do ensino fundamental em Santa Mônica, Califórnia. O que vou relatar aconteceu há 1 ano, e apesar de ter tentado seguir em frente, as lembranças ainda me assombram. Antes de mergulhar na parte mais aterrorizante da minha história, é importante explicar um pouco sobre minha vida e o contexto em que o ocorrido aconteceu. Sou mãe solteira de um menino chamado Noah, que na época tinha apenas 6 anos. A paternidade é um desafio e uma alegria imensa para mim. Desde que Noah nasceu, meu mundo girou em torno dele. Trabalho como professora de ensino fundamental, um trabalho que, embora gratificante, é bastante estressante e exigente. O ambiente escolar pode ser caótico e cheio de demandas, mas também é onde encontro propósito e realização. No entanto, os longos dias de trabalho e a responsabilidade constante começaram a pesar sobre mim. O trabalho é intenso e muitas vezes deixava-me exausta, mas havia algo de maravilhoso no fato de poder ajudar a moldar a mente de crianças jovens e impressionáveis. Queria fugir um pouco do estresse, então decidimos, eu e Noah, fazer uma pausa na rotina, e a ideia de passar um fim de semana na praia parecia a solução perfeita. A decisão foi impulsionada pelo desejo de escapar da agitação da cidade e oferecer a Noah uma experiência divertida e relaxante. A praia de Santa Mônica parecia o destino ideal. Em teoria, seria um lugar onde poderíamos relaxar e desfrutar de um tempo de qualidade juntos. A manhã do nosso passeio começou com um clima agradável. Chegamos por volta das 10 horas da manhã. Quando chegamos, montamos nosso guarda-sol e as cadeiras com calma, arrumando nossos itens de praia e organizando tudo para que a experiência fosse a mais confortável possível. O ambiente ao nosso redor estava cheio de vida. Havia famílias, casais e grupos de amigos aproveitando o dia, cada um em seu próprio ritmo. As crianças corriam e brincavam na areia, alguns pais construíam castelos de areia com seus filhos, e a atmosfera era de relaxamento e diversão. A energia ao nosso redor era contagiante, e eu estava animada para ver Noah aproveitar o dia. A praia era um lugar onde ele poderia correr livremente e se divertir sem limitações, e eu estava ansiosa para ver seu sorriso brilhando ao sol. Após montar nosso espaço, decidimos dar uma volta e explorar as barracas de comida e as atividades disponíveis. Noah estava especialmente empolgado com a ideia de ver os brinquedos à venda e se divertiu imensamente escolhendo um pequeno balde e uma pá para brincar na areia. A cada nova descoberta, seu entusiasmo era notável e eu não conseguia deixar de sorrir com a felicidade dele. Passeamos pela orla, explorando os diferentes quiosques e aproveitando as atrações. Encontramos uma barraca que vendia sorvetes e outras guloseimas, e Noah estava encantado com a variedade de opções. Fizemos uma pausa para um lanche e, em seguida, voltamos para a areia para nos refrescar um pouco na água. A água estava fria e revigorante, e Noah estava animado para nadar e brincar nas ondas. Foi durante uma dessas brincadeiras que o incidente começou a se desenrolar. Noah estava mais interessado em explorar a área ao redor das barracas de comida, e eu deixei que ele se afastasse um pouco enquanto eu relaxava na beira da água. Ele estava a uma distância que eu julgava segura, e eu podia vê-lo claramente. No entanto, à medida que a manhã passava e o sol subia, a praia começou a se encher ainda mais de pessoas, tornando o ambiente mais caótico e mais difícil de gerenciar. Enquanto eu estava na água, percebi que Noah estava se distanciando lentamente das barracas de comida. Ele estava tão absorvido em suas descobertas e brincadeiras que não notou o quanto estava se afastando. A multidão que se formava ao redor começava a dificultar a visão de Noah e o som da praia ficou cada vez mais abafado. Eu tinha uma sensação estranha, um pressentimento que eu não conseguia explicar. Comecei a chamar Noah de volta, mas o barulho da praia tornava difícil para ele me ouvir. Ao tentar me aproximar, percebi que a quantidade de pessoas ao nosso redor estava aumentando. Noah não parecia notar a distância crescente entre nós e, apesar das minhas tentativas de chamar sua atenção, ele continuava a brincar. A sensação de desconforto aumentava a cada minuto que passava. As pessoas ao nosso redor pareciam alheias à minha preocupação, distraídas em suas próprias atividades. Decidi ir até onde Noah estava,
mas ao chegar mais perto, percebi que ele estava longe das barracas e da área de areia onde estávamos anteriormente. Era tanta gente que eu quase não conseguia ver Noah através das pessoas que passavam. A ansiedade começou a se instalar e, ao procurar por Noah, o pânico começou a se formar em meu peito. A princípio, pensei que ele apenas tinha se afastado um pouco e que era apenas uma questão de tempo até encontrá-lo novamente. No entanto, a sensação de urgência começou a aumentar à medida que o tempo passava e eu não conseguia localizá-lo. O desespero tomou conta de mim e eu comecei a procurar freneticamente por Noah. Chamei por ele em voz alta, implorando para que ele me ouvisse e voltasse para mim. As pessoas ao meu redor começaram a notar meu estado de agitação e algumas delas ofereciam palavras de consolo, enquanto outras me ajudavam a procurar. O calor e a tensão do momento eram quase insuportáveis. O suor começava a se escorrer pelo meu rosto enquanto eu passava de uma área para outra, tentando fazer com que alguém me ajudasse a procurar. A cada minuto que passava, a ansiedade se tornava mais intensa e eu sentia um medo profundo e crescente. O pensamento de que algo poderia ter acontecido com Noah era esmagador. A sensação de impotência e a incapacidade de encontrar meu filho se tornaram uma carga esmagadora. Essa manhã, que começou tão promissora e cheia de expectativas positivas, virou um pesadelo inesperado. O calor da praia e a multidão que se formava ao redor aumentavam a sensação de pânico. O que deveria ser um dia relaxante e divertido na praia estava rapidamente se transformando em um pesadelo absoluto. A parte mais difícil era o fato de que, apesar de toda a minha busca frenética, Noah parecia estar desaparecido sem deixar rastros. O caos da multidão tornava difícil para mim distinguir qualquer coisa com clareza. Minha mente estava cheia de perguntas sem resposta, e o medo de que algo tivesse acontecido com meu filho se tornava cada vez mais real. O pânico que senti ao não encontrar Noah começou a tomar conta de mim de maneira incontrolável. Minha mente girava em torno de cenários terríveis, cada vez mais desesperada para encontrar uma solução. Corri para a área de segurança da praia, na esperança de que alguém lá pudesse me ajudar. Quando cheguei, avisei o pessoal da segurança sobre a situação e descrevi Noah com o máximo de detalhes que pude lembrar. Eu estava tão abalada que minhas palavras saíam em um turbilhão confuso. A equipe de segurança, composta por homens e mulheres com expressão de preocupação, começou a organizar uma busca. Eles pediram uma descrição detalhada de Noah. Roupas, altura, características físicas. Eu expliquei que ele usava uma camiseta azul com um desenho de dinossauro, shorts vermelhos e sandálias de borracha. Além disso, estava carregando um balde e uma pá de brinquedo, o que poderia ser um ponto de identificação adicional. Eles anotaram todas essas informações rapidamente e colocaram um alerta em seus rádios para que todos estivessem atentos. A segurança da praia também começou a fazer anúncios em megafones, pedindo que qualquer pessoa que visse uma criança com as características de Noah entrasse em contato com a equipe de segurança imediatamente. A ampliação do anúncio parecia não alcançar ninguém que pudesse ter visto meu filho. Eu andava de um lado para o outro, procurando entre as multidões que se espremiam na praia, tentando identificar alguma pista que pudesse indicar onde Noah poderia estar. Foi então que algo me chamou a atenção. Enquanto passava por uma área onde a multidão estava menos densa, notei um grupo de pessoas conversando em voz baixa e com expressões preocupadas. Um dos membros da segurança se aproximou e, ao vê-lo, decidi perguntar se eles tinham encontrado alguma informação nova. O segurança informou que ainda não tinham notícias, mas estavam fazendo o possível para encontrar Noah. Ele me ofereceu um pouco de água e um lugar para me sentar, enquanto ele continuava a coordenação da busca. A espera estava se tornando insuportável. Eu tentava acalmar minha mente, mas a incerteza sobre o que poderia ter acontecido com meu filho era esmagadora. Eu me perguntava se Noah estava com fome, com medo ou se tinha se machucado. Cada possível cenário passava pela minha mente, cada um mais angustiante que o anterior. Ao redor, a praia continuava sua rotina normal.
As pessoas estavam alheias ao meu sofrimento, apenas aproveitando o dia ensolarado. Algumas pessoas me olhavam com curiosidade, mas a maioria parecia imersa em suas próprias atividades. O contraste entre a vida cotidiana dos outros e o meu desespero parecia quase surreal. Em um lugar onde todos estavam relaxando e se divertindo, eu estava mergulhada em um pesadelo que parecia não ter fim. O telefone celular começou a tocar, e eu atendi ansiosamente, esperando que fosse uma ligação com boas notícias. Era apenas uma mensagem de um amigo perguntando se eu estava bem, pois ouviu sobre a situação na praia. Respondi rapidamente que ainda não tinha notícias de Noah e que estava tentando encontrar qualquer informação que pudesse ajudar. O amigo ofereceu seu apoio e pediu que eu mantivesse a calma. A conversa foi curta, mas foi um pequeno alívio para o desespero que estava me consumindo. Horas se passaram e o dia estava começando a se transformar em tarde. A equipe de segurança continuava a busca, mas a incerteza persistia. Eu comecei a notar uma mudança no comportamento das pessoas ao meu redor. Alguns pais que estavam na praia com seus próprios filhos começaram a se envolver mais, ajudando na busca ou oferecendo apoio moral. Essa solidariedade me deu um pouco de conforto, mas a sensação de que Noah estava em algum lugar perdido e sozinho continuava a me atormentar. O cenário estava mudando. A praia estava se enchendo novamente, com mais pessoas chegando para aproveitar a tarde. A sensação de desespero estava se tornando quase insuportável, e a ideia de que Noah poderia ter se perdido em meio a tanta gente era aterrorizante. As sombras começaram a se alongar, e o céu estava ficando gradualmente mais escuro à medida que o sol se aproximava do horizonte. Eu me sentia exausta, emocionalmente e fisicamente, e o medo estava se tornando uma presença constante. A equipe de segurança finalmente decidiu usar um sistema de anúncios mais amplo para tentar alcançar uma audiência maior. Eles pediram para que qualquer pessoa que visse Noah entrasse em contato imediatamente e, ao mesmo tempo, começaram a fazer uma busca mais intensiva nas áreas ao redor da praia. Eu me sentei em um banco próximo, tentando me recompor e manter a esperança. A sensação de impotência era esmagadora, mas a presença da equipe de segurança e a ajuda das pessoas ao redor me davam alguma forma de esperança. Durante o início da noite, a busca continuava. A luz do sol estava desaparecendo e as luzes da praia começaram a se acender. A sensação de que o tempo estava correndo contra nós era real. Cada minuto que passava parecia uma eternidade e o medo de que Noah não fosse encontrado aumentava a cada momento. Eu continuei a chamar o nome dele e a olhar para as pessoas que passavam, mas a visão de Noah ainda estava longe. Com o cair da noite, a praia começou a esvaziar. As famílias estavam indo embora e a multidão estava diminuindo. A sensação de desolação aumentava à medida que o espaço se tornava mais vazio e silencioso. A equipe de segurança continuava a busca, mas o cansaço estava começando a se mostrar em seus rostos. Eu sabia que precisávamos encontrar Noah antes que fosse tarde demais. Foi então que um dos membros da segurança se aproximou e informou que estavam fechando a área da praia e que, se Noah não fosse encontrado em breve, a busca continuaria no dia seguinte. A ideia de ter que esperar ainda mais tempo para encontrar meu filho era quase insuportável. A noite se aproximava e a sensação de que o tempo estava se esgotando era avassaladora. Com o cair da noite, a equipe de segurança continuou sua busca com lanternas e refletores. Cada canto da praia era examinado meticulosamente e eu percebia o esforço sincero dos agentes para encontrar Noah. O mar estava calmo, mas o céu estava coberto de nuvens pesadas que pareciam refletir minha ansiedade e desespero. Cada vez que um carro da segurança passava, meu coração acelerava na esperança de que finalmente teriam encontrado alguma pista. Os anúncios pelo sistema de som foram atualizados para incluir informações de contato para quem pudesse ter visto Noah. O tempo estava começando a passar lentamente, e a sensação de que algo poderia ter acontecido com meu filho se intensificava a cada minuto. Eu estava começando a perceber que a multidão inicial que havia ajudado na busca estava se dispersando.
deixando apenas alguns poucos voluntários e a equipe de segurança para continuar procurando. A falta de novos voluntários e o aumento do vazio ao meu redor só intensificavam meu sentimento de desesperança. Enquanto a equipe de segurança fazia uma varredura mais profunda nas áreas ao redor da praia, eu decidi procurar ajuda em um dos quiosques de atendimento ao público. Pedi informações sobre qualquer equipe de busca adicional que pudesse estar envolvida. O atendente, visivelmente preocupado, me informou que já haviam solicitado o auxílio da polícia local e que uma unidade de busca estava a caminho. Essa informação me deu uma pequena esperança, mas a ideia de que a situação ainda não tinha sido resolvida era esmagadora. Eu tentava me manter o mais calma possível para não demonstrar para os poucos que ainda estavam por perto o nível de pânico que estava sentindo. Em alguns momentos, percebia pessoas me olhando com uma expressão de empatia e tristeza. Outros, possivelmente apenas curiosos, lançavam olhares rápidos e desaprovadores. Finalmente, a polícia chegou e se juntou à equipe de segurança. Eles tinham cães de busca e estavam organizando uma estratégia mais abrangente para procurar Noah. Eu observei enquanto os agentes começavam a trabalhar, suas lanternas cortando a escuridão em busca de qualquer sinal do meu filho. Os cães de busca eram liderados por treinadores experientes que pareciam otimistas, mas a incerteza de não saber onde Noah poderia estar continuava a me consumir. Algum detalhe adicional que eu pudesse fornecer. Eu revisitei cada detalhe, cada pequeno aspecto do dia em que Noah desapareceu, tentando encontrar algo que pudesse ajudar. Descrevi novamente o caminho que ele havia tomado antes de desaparecer e qualquer outro detalhe que pudesse ser relevante. Ele anotou tudo cuidadosamente e me garantiu que a busca continuaria durante a noite, até que eles encontrassem alguma pista. Os minutos se transformaram em horas, e a frustração de não ter novas informações estava começando a se manifestar fisicamente. A tensão no meu corpo era quase insuportável. Eu me sentia como se estivesse constantemente à beira do colapso, mas sabia que precisava continuar lutando. Eu caminhei pela praia, seguindo a linha das luzes dos policiais e dos refletores, tentando manter alguma esperança. Os policiais começaram a pedir a colaboração dos últimos visitantes da praia para qualquer informação adicional. Muitos estavam tão preocupados quanto eu, oferecendo ajuda ou simplesmente expressando solidariedade. A equipe de busca foi ampliada com a ajuda de voluntários locais que se juntaram à causa, aumentando a sensação de que a comunidade estava se unindo para encontrar Noah. No entanto, o progresso parecia lento e o medo de que algo grave pudesse ter acontecido com meu filho não diminuía. A noite avançava e a sensação de cansaço e desesperança estava começando a pesar. A equipe de busca estava distribuída em grupos menores para cobrir mais áreas. Cada grupo estava equipado com lanternas e equipamentos de comunicação, e todos estavam imersos em suas tarefas com uma determinação visível. No entanto, mesmo com todo o esforço, a noite continuava a se arrastar sem uma pista concreta. Com o avanço da madrugada, a equipe de segurança começou a preparar-se para uma nova estratégia para o dia seguinte. Eles se concentraram em garantir que toda a área fosse revisitada e que cada detalhe fosse documentado para revisão adicional. Eu estava exausta, mas a ideia de ter que esperar até o amanhecer para retomar a busca era insuportável. A esperança que eu tentava manter estava começando a se esgotar, e a sensação de que Noah poderia ter desaparecido para sempre estava se tornando cada vez mais real. Eu estava à mercê das circunstâncias, e a incerteza de não saber onde meu filho estava era aterrorizante. O medo estava começando a assumir uma forma mais concreta à medida que a noite se aprofundava e a esperança diminuía. Quando a equipe de busca começou a desmontar seus equipamentos e a se preparar para a continuidade do trabalho, no dia seguinte, eu decidi ficar por perto, na esperança de que algo pudesse acontecer antes que a busca fosse oficialmente suspensa por aquela noite. O cansaço estava começando a me dominar, mas o desespero de não saber o paradeiro de Noah me mantinha em pé. Finalmente, a equipe começou a se retirar e os últimos voluntários estavam saindo da praia.
Eu me sentei na areia, sentindo a frieza da noite começando a se infiltrar. O som das ondas parecia mais alto, como se estivesse refletindo minha angústia e desespero. Eu estava cercada por uma sensação de desolação, esperando ansiosamente que amanhã trouxesse alguma resposta ou pelo menos alguma esperança renovada. O amanhecer chegou com um misto de alívio e mais angústia. O sol estava começando a se levantar lentamente no horizonte e as primeiras luzes da manhã começaram a iluminar a praia de uma forma que parecia cruelmente tranquilizadora. A equipe de busca, agora repleta de novos voluntários e reforços, estava pronta para recomeçar a busca com a energia renovada que só um novo dia pode trazer. Eu, ainda exausta e com o corpo pesado pelo cansaço, estava mais determinada do que nunca a encontrar Noah. O amanhecer trouxe uma sensação de urgência que parecia cortar a escuridão da noite anterior. A praia estava começando a se encher de novos visitantes e a equipe de busca rapidamente reorganizou seus esforços para abarcar a área com mais precisão. O plano de busca foi expandido para incluir áreas mais afastadas da praia e locais onde eu não tinha pensado em procurar na noite anterior. As equipes de voluntários foram designadas para patrulhar áreas de vegetação densa e trilhas ao longo da costa. Eu me juntei a um dos grupos de busca, e cada momento parecia uma eternidade enquanto percorríamos a área, verificando cada canto, cada árvore, cada possível esconderijo. A esperança e o desespero estavam em constante conflito dentro de mim, e a ideia de encontrar Noah a qualquer momento mantinha meu espírito em movimento. Com o sol cada vez mais alto, a temperatura começou a subir, o que trouxe um novo desafio para a busca. A equipe de busca teve que se adaptar às condições climáticas e garantir que a hidratação e o bem-estar dos voluntários fossem mantidos. No entanto, a maior preocupação era o fato de que Noah ainda não havia sido encontrado, e a sensação de que o tempo estava se esgotando era visível. Foi quando eu estava verificando uma pequena área de arbustos com um grupo de voluntários que algo inesperado aconteceu. Um dos cães de busca começou a latir freneticamente perto de uma área densa de vegetação. O treinador do cão imediatamente se dirigiu ao local, e a equipe de busca se aproximou com uma sensação de crescente esperança. O latido do cachorro parecia indicar que ele havia encontrado algo. Eu me aproximei do grupo, meu coração batendo forte na expectativa. O cachorro estava realmente agitado, e o treinador começou a limpar a vegetação ao redor. À medida que os galhos e folhas eram afastados, a equipe começou a encontrar vestígios de algo, mas a ansiedade estava no ar, enquanto tentávamos entender o que estava acontecendo. Finalmente, depois de alguns momentos de tensão insuportável, o treinador do cachorro se afastou e o que vimos foi um cenário que estava longe de ser o que esperávamos. Em vez de encontrar Noah, a equipe encontrou uma pequena mochila de criança coberta de areia e parcialmente enterrada. Era a mochila de Noah, e ao ver aquele item familiar, uma onda de desespero e alívio misturados tomou conta de mim. Eu agarrei a mochila e comecei a examiná-la com cuidado. Dentro dela havia alguns itens pessoais de Noah, incluindo uma garrafinha de água, um lanche e um livro que ele costumava levar consigo. A mochila estava em bom estado, mas a ausência de Noah continuava a ser uma realidade dolorosa. O fato de termos encontrado a mochila não significava que a busca havia terminado, mas era um sinal de que Noah havia estado por ali recentemente. A descoberta da mochila trouxe um renovado senso de urgência. As equipes de busca imediatamente começaram a concentrar seus esforços na área em torno da mochila, acreditando que poderiam encontrar mais pistas. As buscas se intensificaram e cada voluntário estava mais determinado do que nunca a encontrar qualquer sinal de Noah. Enquanto isso, eu fiquei ao lado da mochila tentando processar a situação. O medo de que algo pudesse ter acontecido com meu filho continuava a me assombrar, mas a esperança de encontrá-lo vivo e seguro ainda era forte. Eu estava convencida de que a mochila era um sinal de que Noah estava por perto e que a busca estava se aproximando de um desfecho. À medida que a equipe de busca continuava a trabalhar,
A sensação de que estávamos nos aproximando da solução começou a se intensificar. O dia estava avançando e a tensão estava começando a se manifestar em cada membro da equipe. Todos estavam trabalhando com uma grande determinação. A busca havia se tornado um esforço coletivo e a comunidade estava unida na missão de encontrar Noah. Foi durante a tarde que uma nova pista surgiu. Uma das voluntárias que estava verificando uma área próxima encontrou uma pequena peça de roupa que parecia ter pertencido a uma criança. A peça estava parcialmente escondida sob um arbusto e, ao examiná-la, a equipe confirmou que era um item de roupa que Noah costumava usar. A descoberta trouxe um misto de esperança e preocupação, pois indicava que Noah havia passado por ali recentemente, mas ainda não havia sido encontrado. Com a nova pista em mãos, a equipe de busca intensificou ainda mais seus esforços. A área ao redor foi revistada com mais cuidado e a sensação de que a busca estava se aproximando do fim era crescente. A esperança de encontrar Noah a qualquer momento estava se tornando quase insuportável, mas a determinação de continuar a busca não diminuía. No final da tarde, quando a luz do dia estava começando a diminuir, uma nova descoberta foi feita. Um grupo de busca encontrou um pequeno sinal de pegadas na areia, que parecia levar em direção a uma área mais isolada da praia. A equipe seguiu as pegadas com a maior atenção, e a tensão estava no auge enquanto avançávamos. Finalmente, em uma área mais afastada, uma das equipes de busca encontrou Noah, sentado em uma pequena clareira, visivelmente cansado e assustado, mas em segurança. A alegria e o alívio que senti ao ver meu filho são indescritíveis. Eu corri para ele e o abraço que compartilhamos foi um alívio esmagador para toda a dor e preocupação que eu havia enfrentado. Os membros da equipe de busca e os voluntários que haviam participado da operação também expressaram seu alívio e felicidade. Noah foi examinado rapidamente para garantir que estava em boas condições de saúde, e a sensação de vitória e gratidão era evidente em todos. Depois do reencontro, a equipe de busca e a comunidade foram imensamente elogiadas pelo esforço e dedicação que colocaram na busca por Noah. A experiência havia sido aterrorizante e desafiadora, mas a resolução positiva trouxe um fechamento para um período de extrema angústia. A praia, que havia sido o cenário de um dia de desespero, voltou à normalidade, mas a experiência me deixou com uma profunda sensação de gratidão e um respeito renovado pela capacidade da comunidade de se unir em tempos de crise. A história de Noah, a busca e o reencontro se tornaram um lembrete poderoso da importância de nunca desistir e da força que a esperança e a colaboração podem trazer em momentos de dificuldade.